Que eu seja bem-vindo, que vocês já estavam aqui, né? Não, vem cá me dar um beijo. Da tribo aqui eu sou o menor. Sou igual o Gideão. Vocês viram lá o artigo? Everson colocou lá no mundo? Colocou, já li, já. Fala sobre o bezerro, né? Não é a leitura sobre Elias, não, professor? Ele colocou só de Elias, professor. Ah, então não colocou. Ah, mais um novo ainda, então, ainda. Ele não colocou, não, então. Viu? Não, eu olhei agora há pouco. Que falaram de Elias. Pronto, pronto. Deixa eu só olhar aqui rapidinho, peraí. Ah, o que está lá ainda é sobre a estrutura, né? Que fica a narrativa de Elias no livro de Reis, né? E foi. De introdução do AT, que eu gosto muito do William Lassou. É bem moderado. Ele não pende nem para o liberalismo, nem para o radicalismo. Ele é moderado. Como é o nome? Essa aqui é uma capa antiga. Introdução ao AT, William Lassou. Acho que é uma edição nova. A capa nova dele é esse aqui que está dando para Isso aí, ó. A edição está com a edição mais recente. Espera aí, deixa eu tirar o fundo. É por causa do filtro, né? Agora, sabe o que é que eu estou também na dúvida? A professora botou Justo Gonzalez. Mas será que ele é bom mesmo para história de cristianismo? É bom? Ave Maria, Justo Gonzalez, É? Então, eu vou comprar, viu? Eu vou comprar. Vocês estão dizendo que é bom. Agora tem um bom de história do cristianismo, é Bruce Shelley. Bom também. Bom demais. Sério. É da Vida Nova, né? A edição mais recente. Isso, é bom também. É bom, é bom. É bom. Aqui, ó, a versão nova desse. Aí. Ah, menina, eu chupo esse livro aqui. Ele aí, por exemplo, Lassou, ele vai trabalhar com a tese documentária, né, que é muito da academia alemã, mas no meio conservador já não se adota. Ela é problemática, mas assim, você tem conhecimento, então ele é bom nesse sentido. Isso mesmo aí. É esse aí. É esse aí. Eu estava com o ouro em casa, não sabia. Eu tenho também o pensamento do Antigo Oriente. Isso, ótimo. É ótimo. Também esse eu não tenho, não. Eu tenho... Esse é o pensamento do Antigo Oriente Próximo, do John Otto, eu li todo. Está todo gravado, todo marcado. Eu tenho aquele Vocês serão como deuses, de Eric Fromm. Uhum. Ó, teve John Otto na capa, compre. Vou anotar isso aí, viu? Tem que dar tiro certo quando vai comprar livro. Com certeza.
Com certeza. Uma recomendação que eu dou a vocês aqui, que eu faço, por exemplo, quando eu compro um autor, que eu não conheço muito, eu sempre procuro as referências biográficas no final, quem ele mais cita, e nas notas de rodapé. Ah, perfeito. Por exemplo, a primeira vez que eu li James Dunn, eu vi que ele dedicava a obra a Tom Wright. E aí eu vi as notas de rodapé, toda hora citando. Aí eu fui para a bibliografia. Deixa eu ver se tem alguma obra em português. Aí tinha. Descobri que o homem é simplesmente a maior autoridade do Novo Testamento viva atualmente. Então, assim você descobre grandes autores, né? Quando você pega um grande autor citando um outro, né? Olha aí. Como? J. Casso, ele é um dos. Agora, por exemplo, você pega o Tom Wright, ele é reconhecido como a maior autoridade em teologia paulina dos últimos 40 anos. De Carson, eu tenho aquele comentário bíblico, o completo. Ó, professor, e o senhor, rapidinho, Everson, é só uma indicação para adolescente. Você tem algum, assim, para a gente entender, assim, um pouco essa fase de adolescência cristão? Tem um da editora Fiel, rapaz, eu não esqueci o título, eu tinha ele, eu dei até para um adolescente lá, quando estava em Gandu. Deixa eu ver se eu acho que é. Se eu colocar só para ver se eu acho que é. Como tudo faz sentido. Peraí. Foi. Conheço. Não entendi. Moço, tem Douglas Moo, compre. Douglas Moo, ele tem um dos melhores comentários de Romanos, é publicado pela Vida Nova. E o N.T. Wright reconhece isso. Moço, Ed, eu vou tentar lembrar qual é o título e eu passo. Não estou lembrando qual é o título, não. Não esqueça de novo. Tem um livro, não sei se o pastor vocês conhecem, é um livro mais antigo, mas é do Jaime Kemp, chama Turbulentos Anos da Adolescência. É bem interessante. Meu pai deu para mim e eu comprei para os meus filhos. Então, assim, ele tem edições novas, lógico, mas o Jaime Kemp e a esposa, eles vieram para o Brasil trabalhar com famílias. É muito então, bom. os livros deles são muito bons, chama Turbulentos Anos da Adolescência. Obrigada, minha amiga. Pronto, vai nesse e esquece o que eu ia falar. Abençoado. Quanto mais, melhor. Ó, pessoal, a gente vai dar sequência hoje aqui à abordagem do profeta Elias, viu? Então, na última aula, a gente enquadrou ele dentro do contexto do baalismo e das problemáticas vividas por ele. A gente entendeu que Elias ele foi muito incisivo na crítica ao culto a Baal, porque ele era oriundo de um contexto onde não se sofreu influências de antigas culturas cananitas, daí ele ficar espantado com Israel estar flertando com o culto a Baal, né? Por causa... Gerson, o microfone está aberto. Gerson Lima, o microfone está aberto. Alguém vai na casa de Gerson e desliga o microfone dele, por favor. O torneio está roncando. Cansado, cara. Não consigo, não. É só o pai. Pai, Peraí. mexer. Olha quem tá dormindo junto com o senhor. A filha de Tisha é essa. Vai querer soco? Vai, pai. Se tiver alguém aí em Gerson me ouvindo, desliga o microfone. Vou... Obrigado, meu querido. Desculpa, eu acabei aqui cochilando aqui, professor. Eu fui Deu para ver. agora. Deu para perceber. Cheio cansado. Viu? Estou acordado, muito acordado. Professor. Então, foi esse o contexto, né? Uma disputa entre Yahvé e Baal. Hoje a gente vai fechar abordando a questão de política, religião e economia
no mundo antigo. Uma coisa que a gente precisa entender a respeito do AT e do mundo antigo é que não havia área neutra naquele mundo. Não há área secular, como às vezes nós falamos, né? Vida espiritual e vida secular. Não havia neutralidade. Não havia uma área onde não houvesse influência de algo religioso. Não há algo somente político ou algo somente econômico. A divindade, ela está envolvida em tudo. O mesmo acontece com o nosso tempo também, viu? O mesmo acontece. Não existe área neutra, não existe vida secular. Ou as coisas são apresentadas e vividas diante de Deus, ou são apresentadas e vividas a uma força de oposição a ele, né? Então, o Miroslav Volf, ele tem uma observação interessante que ele diz que, às vezes, nós temos uma fé cristã não como um grande círculo, mas como um círculo no meio de outros que nós defendemos. E aí a gente vai, no domingo, para a igreja e adoramos um Deus. Mas, ao longo da semana, na economia, adoramos outro. Ao longo da semana, na política, adoramos outro. Ao longo da semana, na cultura, adoramos outro. E ele diz: vivemos no mundo moderno à luz do paganismo e politeísmo antigo, uma divindade para cada área da vida. E ele vai explicando como. Na economia, o que vale é o quê? É a maximização do lucro. Quanto mais você ganhar, melhor. E aí eu lembro que Martinho Lutero, ele tinha um pensamento que ele dizia bem assim, que comerciante, ele não pode colocar o preço no produto tanto quanto for possível, mas tanto quanto for justo. Ou seja, se você não entende isso, você acaba adotando o Deus do comércio. Quanto mais você puder lucrar, lucre. Se você não tem a crença em Deus como algo abrangente para toda a vida, na política, você vai adotar uma outra divindade, o pragmatismo. Se dá certo, então fazemos, né? E o Wolff, em um outro livro, ele vai dizer que verdade e política não andam sempre juntas, né? Porque o político que fala a verdade está na proporção inversa da sua possibilidade de reeleição. Quanto mais verdade, menos possibilidade de reeleição. Então, se a gente não entende que a nossa vida é feita diante de Deus, a gente vai sempre adotar uma divindade pontual em cada uma dessas esferas da vida. As relações políticas e econômicas no mundo antigo traziam concessões de ordem religiosa, como acontece também no nosso tempo. E isso já pode ser visto lá em Samaria, em 1 Reis 16, do 29 ao 32. Bora ver aqui. 1 Reis 16. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então, veja que relações políticas e econômicas trouxeram para Samaria concessões de ordem religiosa. Baal veio no pacote, né, em todo esse tipo de interação. E aí eu gosto muito de um pensamento do John Stott, quando ele vai dizer que, às vezes, temos a imagem de um Deus pequeno demais, um Deus que é religioso demais, um Deus que só está preocupado com a minha vida de oração, leitura da Bíblia e seu evangelismo. Parece que é um Deus que está indiferente às outras questões do mundo. E aí o Craig Bartolomeu, ele vai falar que o evangelho ele é tão amplo quanto a criação. Não existe área nesse mundo onde o evangelho não chame as estruturas existentes a uma prestação de contas. Ou seja, o nosso Deus é um Deus engajado com este mundo, não envolvido somente com a nossa igreja, não atento somente à nossa vida espiritual, como nós falamos. É um Deus atento ao mundo. E tudo o que acontece, acontece diante dele, né? Então, esse tipo de reflexão é importante para nós.
Fala, Everson. Sessão de ordem. Sessão de ordem. Rosa. Sim, sim, acaba sendo. Porque, por exemplo, Everson, quando você tem Salomão casando com muitas mulheres, qual foi a consequência? Foi uma concessão religiosa também, não foi só uma transação econômica. Salomão começou a adorar outros deuses, né, ao ponto de sacrificar a Moloque, né? Então, veja o absurdo que foi esse tipo de envolvimento. Não há neutralidade nesse mundo. Não havia no antigo, nem tampouco no nosso. Né? Então, só fechando aqui, não havia ideia secular de alguma área autônoma da vida. Não existe área com autonomia. Né? Se não pertence a Deus, na linguagem de João, pertence à Babilônia. Né? Pertence à Babilônia. Firmo parece que ia levantar a mão? Ou me confundi aqui? Ah, desculpa. O von Rad, né, na sua Teologia do AT, o Everson pediu uma indicação. Quem desejar, von Rad é uma boa teologia. Ela é densa, né? Ela não é conservadora também. Ela não entende que havia Pentateuco, mas sim um hexateuco, então é diferente. Outros acadêmicos defendem um tetrateuco, então dependendo do acadêmico, você não tem só um Pentateuco, né? Ou um fatia ou outro amplia. O von Rad, ele acaba ampliando. Mas ele tem observações boas em relação ao AT. Ele vai dizer que, na época de Elias, as camadas da população do campo ainda prestavam culto a Javé. Ou seja, o pessoal do interior, da zona rural. Ele vai dizer que ou essa população da zona rural ainda continuava prestando um culto a Javé, ou ele vai colocar uma outra possibilidade, que é mais ou menos a seguinte, que o pessoal da zona rural estava mantendo o antigo nome do culto a Javé, mas com uma nova ideia de divindade, Baal. Ou seja, continuamos cultuando Javé. Mas o nosso imaginário a respeito de Javé está vindo de quem? De Baal. Não das tradições javistas. Né? Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, né? É mera coincidência, viu? Você mantém o termo, né, mas o conteúdo é totalmente outro. Né? O von Rad, ele cria essa possibilidade para as populações do campo. Fala, Ceará. Professor, uma dúvida aqui. Me diga uma coisa. A introdução desse deus pagão aí, na cultura lá de Israel, ela veio pela esfera política ou pela questão religiosa? Um déficit religioso que o pessoal... Porque, assim, você vê, nas culturas a necessidade da religião para estruturar algumas coisas, né? Dar uma controle em algumas coisas. Mas dá a impressão, em alguns textos, que essa questão lá veio também pela questão da política, né? Parece que soa um acordo assim, político e tipo assim, vamos agradar o povo aqui, meio que sem ser na questão religiosa, pela política. Então libera aí, tá tudo certo. Não seria tanto assim, vamos fazer isso. Acabou vindo isso. Né? É aquela questão, você não tropeça em montanha, como se diz, mas em pedra. Né? E aí, por adotar elementos vistos como indiferentes à fé, acabava vindo algo que era totalmente antagônico à fé. Né? Não é somente uma relação política, é somente uma transação econômica. Nisso estava vindo toda uma visão de mundo oriunda de determinadas divindades. Né? Então, não seria tanto uma coisa de vamos fazer, acabou vindo, né? Nesse aspecto aí. É aquela história, né, que diz que o sapo, se for jogado na água quente, ele pula, mas se for aquecendo aos poucos, ele cozinha. É o que aconteceu, foi aos poucos. Né? Foi uma concessão aos poucos. Isso aí, professor, me diga uma coisa. Eu estou percebendo que na Europa está acontecendo a mesma coisa aí, mas não tanto na questão religiosa, a questão do Islã.
Porque você tá vendo que tá se enxertando o povo islâmico lá na Europa, e a gente vê a cultura da região ali sendo aos poucos diluída, né? Você tem um avanço do Islã realmente na Europa, né? É um problema vivido pela Europa, ela está sendo islamizada, né? Ela está sendo islamizada. Berço do cristianismo, né? Está sendo islamizado agora, é um problema. Fala, Everson. Agora, só abrindo um parênteses aqui, viu? Quando o pessoal pega o problema do Islã e fala que porque eles têm muitos filhos, eles estão acabando dominando e que a solução do cristianismo são os cristãos terem mais filhos, eu não penso que a solução é essa. A solução é evangelho. A solução não está na biologia, né? Então, acho que muda um pouquinho essa... Mas não é para gerar discussão, não. É só para abordar uma coisa que eu acho que é meio estranho, esse tipo de resposta. Né? Fala, Everson. Baal significa Senhor. Por exemplo, Deus ele é chamado de Baal em determinadas passagens do AT, porque Baal significa Senhor, no caso. O marido também seria isso. Não, mas é uma divindade cananeia. Mas você fala em que momento? No sacrifício? Não, no nome que ele deu de Baal, né? O nome. Mas eu acho que o nome é mais ligado ao que o senhor falou, professor. É o caso do pai, do senhor do pai, né? Agora você tem uma influência do próprio baalismo também, né? Você tem Baal Peor, você tem Baal Berite, né? Baal O Zebub. Senhor. Então você tem um pouquinho ainda disso. O significado de marido e senhor, mas também eu acho que por detrás o elemento da divindade em si, que já foi adorada há um determinado tempo, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta, já que deu pausa aí. O senhor chegou a ver essa série a Casa de Davi, que tem no Amazon? Não, eu estou para assistir, mas não assisti ainda. Cara, eu achei bem interessante, lógico, tirando as licenças poéticas, né? Que ele trata algumas coisas que realmente ele mesmo explica que não é bem igual o The Chosen, né? Mas eu achei que ele foi muito, muito fiel, assim, ao texto bíblico em várias coisas. É muito bem. Você consegue ver muito bem a questão da cultura, de como Saul desagradou a Deus, né? Então, assim, é bem interessante a série. Eu achei bem legal. Eu fiquei encantado, impressionado quando mostra Golias, né? Marcando a mão e o cara bota a mão perto. Não, e assim, as canções em hebraico, né, também, o menino que fez o Davi, ele fala muito bem, né, o hebraico, e ficou muito, muito interessante esse personagem que ele construiu em torno disso, dos salmos, né? Ele criando os salmos através de música. Muito legal. Bom. Ultimamente lançou a segunda temporada agora. A segunda joia. temporada é para quem gosta de Ridley Scott, é só guerra, é só Aí ficou pancada bom. comendo. Terminei de assistir ontem Invencível, né, a animação. Depois eu passo para o mestre, mas pode falar, vá. Você fala do termo em si, né? Sabe o que eu posso pensar, Everson? Disso é o seguinte, por exemplo, você tem Baal, a divindade em si, você tem também o significado do próprio nome, marido, senhor, mas o que pode acontecer é que depois de um tempo, você tem a memória de Baal, mas o nome acabou se difundindo culturalmente. E ele agora perde a sua conotação, vamos dizer, religiosa. E ele se entranha no próprio linguajar. Nesse aspecto. Poderia acontecer isso aí. Que cronologicamente, Baal já era nascido enquanto Saul ainda era fiel a Deus e ao profeta. E aí depois que há a briga, mas ele já existia, né? Então não sei se seria essa
vem o caso de uma homenagem, não. Eu acho que é mais essa questão cultural mesmo. É, Esbozete, exatamente. você tem a questão até do termo El, Deus em hebraico. Quem é El? El é o pai de Baal. Ou seja, é tanto uma divindade quanto um nome para Deus. Então, Baal acaba enquadrando nisso. Divindade e um nome para algo também. Igual El. El Shaddai, né? Deus todo. Shaddai também era visto uma divindade em Jerusalém, na época cananeia. Então, você teria isso, junção de nomes. Fala, Mércio. Ô, professor, boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido. Uma pergunta, essa questão da política, né? Eu não sei o meio aí dos irmãos, mas para mim, onde eu vivi, onde eu convivi, sempre foi um tabu, política e religião, né? Eu sempre ouvi muitas pessoas falando que política não tem nada a ver, não se mistura, muito esse tabu que crente não pode ser político, né? Crente não pode se envolver na política. Como é que é a sua visão com relação a isso? Ô, Mércio, o que é que eu entendo? Não há neutralidade nessa vida. Quando eu falo que política e religião não se misturam, eu vou permitir que secularismo se misture com política. Por exemplo, a gente está num debate, suponha, né, sobre aborto. E aí a pessoa fala, não venha colocar a sua religião nesse debate. Pronto. Se eu não colocar a minha religião, ela vai colocar o quê? A outra pessoa. Ela vai colocar a crença no secularismo, a ausência de valores absolutos. Né? É tudo uma crença. É tão válida quanto a minha. Não podem ser sustentadas empiricamente, mas podem ser discutidas nos seus fundamentos. Então, se a gente não imprimir ou trazer Deus para o debate público, né, você acaba permitindo que uma outra visão de mundo seja colocada nesse debate, porque não há elemento de neutralidade, ninguém pensa a partir de lugar nenhum. Não existe objetividade, né, em nenhum elemento de debate. O que nós debatemos são elementos de crenças. E se a gente não colocar o cristianismo, o que vai adentrar é a crença no secularismo. Né? Então, não há neutralidade na política. Não, eu concordo, professor. Mas eu não sei se o senhor já ouviu, né, falar sobre isso, essas questões. Não, eu concordo. Para mim, isso aí é tranquilo. Mas por que, quando isso surgiu, por que esse tabu, né, se levantou no nosso meio religioso? Essa que é, na verdade, essa que é a minha pergunta. Né? Perdão, pode falar, professor. Desculpa. O que eu penso, Mestre, é o seguinte, a gente, por muito tempo, entendia a fé cristã como um elemento muito intimista. Né? Deus, ele salva pessoas, e ele salva para nos tirar daqui. Mas quando a gente entende que a fé cristã ela está envolvida com as questões mais amplas da vida, não há nada ou nenhuma área que seja moralmente aceita por Deus onde um cristão não pudesse trabalhar ou se sentir vocacionado. Uma coisa que eu penso, por exemplo, que é trágico no nosso meio, é falar bem assim, ainda não temos um único vocacionado na igreja. Aí nós entendemos vocacionado como o quê? Alguém chamado para vida ministerial, missionária ou ministro de música. E aí a gente torna as outras vocações como sendo algo somente profissional. Não, Deus ele chama cada um para áreas distintas. Pode chamar Everson para política, Suede para engenharia, Anderson para a área pastoral, Ceará para a área do direito, mas tudo são o quê? Vocações. O problema é que a gente compartimentou. Chamado é somente para a área religiosa. Profissão é somente para aquela que a gente quer ganhar dinheiro, né? Esquecemos que é tudo vocação. Acho que é uma visão muito fechada do que é a fé cristã, muito intimista, né?
nesse Eu aspecto. vou além, professor, eu vou além, porque não é só a questão da política, viu? É a questão, por exemplo, da cultura. Da Às vezes o cultura, crente trata a cultura da mesma forma. Ah, eu não vou me misturar com a cultura, porque a cultura é uma coisa que denigre, que destrói o crente. Mas se eu não me misturar com a cultura, eu nunca vou poder transformar a cultura de uma forma que ela vai enxergar a religião. Eu penso o seguinte, é, existe um certo legalismo, né, em querer se misturar, por exemplo, uma coisa é a igreja, instituição, igreja, congregação, se posicionar politicamente, que aí eu já não sou favorável por questão da separação Estado-igreja. Outra coisa é o membro, é a pessoa que, de repente, como você falou, é um vocacionado para entrar ali naquele meio e trazer transformações que sejam importantes. E eu creio que eu vejo muito Jesus falar sobre isso quando ele fala a história da moeda. De quem é a face na moeda. Então, o que se discutia ali não era finanças e impostos, o que discutia ali era política. Se deveria ser ou não pagar imposto. Se era isento o imposto ou não. Então, que Jesus estava falando assim, não, você tem que se posicionar politicamente. Agora, não esqueça que a política de Deus é o reino de Deus e a política de César é a política desse mundo. Então, você pode ser ali, poderia de repente ter tido entre os discípulos um senador romano, quem sabe, né? Tivesse sido se convertido ali um senador romano, alguém que ajudasse a difundir, não seria, eu diria assim, menos importante por questão de ser um político. Agora, o que existe hoje é muito legalismo. Algumas igrejas tratam isso, assim, não, porque realmente o ambiente da política hoje é como o senhor estava falando agora há pouco lá do Antigo Testamento, daquela época lá. Quando você entra naquele meio, você não consegue, por exemplo, ser reeleito se você for falar a verdade. Se você for uma pessoa honesta, dificilmente você vai conseguir uma eleição, você vai conseguir. Então você, às vezes, vai ser tentado, muito tentado, a adotar caminhos, mecanismos, pragmatismo, né? pragmatismo, exatamente, para se fazer valer a política que você deseja implantar. Infelizmente. Então você tem um projeto bom político, mas você pertence a um partido. E aí o partido está indo numa direção que não é assim, não é todo mundo que vai abandonar. Ah, não, então eu vou abandonar isso daqui por conta dos valores. Então é um posicionamento muito complexo, mas eu, na minha opinião, eu acho que assim, o crente tem que se preparar muito. Se o cara vai entrar na arte, se o cara vai entrar na cultura, se o cara vai entrar na política, no esporte, que são os meios que influenciam, é importante que ele não perca os valores que ele tem, não seja transformado para aquilo ali. Boa, boa. Ótimo, Anderson, ótimo. E essa questão da cultura ela é interessante, porque é no meio da cultura que surgem as perguntas do nosso tempo. E aí, se a gente fica fechado ao que é produzido na cultura, nós começamos a trazer resposta para a pergunta que ninguém está fazendo, né? E perde a oportunidade o quê? De diálogo, né? Então, é bem importante isso aí. Eu vou passar para Everson. Embora Jesus e os apóstolos, Jesus nunca liderou uma greve, os apóstolos nunca criaram um partido político. Mas a mensagem que nós temos no Novo Testamento tem implicações políticas, tem implicações sociais, tem implicações culturais, né? Então, isso aí a gente não pode perder nunca de vista. Muito bom. E ele não criou sindicato também. Não criou sindicato. Fala, Everson. Não, estou falando de Jesus, não, ele não criou. E Léo, era os de Léo e os de. Esqueci o outro pensador, eram os dois políticos, né, que tinham. Oh, você está igual a Oséias, lá dentro da corte de Acabe, ó. Uhum. 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 Sim.
Se for só crente, Tem que ser um crentão, velho. E você levantou um negócio muito interessante, viu, Everson? Porque, assim, a igreja, ela é um ente político, tá? Ela não é político-partidária, mas ela é político-social, ela é político, né, de várias formas. Não, exatamente. Muito, muito bem colocado. Eu sempre digo uma coisa, irmãos. O crente não tem que ter medo do inferno, não. Ele tem que ter medo de Deus, que Deus é pior que o inferno. E, rapaz, olha, Pode Timothy ter Keller falando. Timothy Keller. meu amigo, Timothy Keller. O cara que se sujeita à vontade de Deus. Não, mas eu falo isso, eu tenho comigo. Porque assim, se Deus criou o inferno, quem é mais temível do que o inferno? Se o diabo que não quer, se o diabo tem medo de Deus, então, meu amigo, Deus é que é o cara. Estão batendo palma porque eu tô falando é de vocês. Mas isso aí é o que eu digo, ó. O cristão, ele tem que ter medo das consequências da coisa. Ah, eu não vou fazer isso porque fulano vai falar de mim. Não, você não vai fazer, seu infeliz, porque você é crente, teme a Deus. Entendeu? Aí eu gosto. Ceará Rocha. O político, o miserável do político crente, ele vai pra lá, não vou fazer isso porque fulano vai falar de mim. Tem essa coisa hoje, né? Se o cara colocar na mente assim, ó, não vou fazer porque tem um Deus acima de mim que tá me julgando, tá me olhando. Ter a consciência que os profetas tiveram, que Davi teve. Aí você tem uma mentalidade firme, né? Boa. Hoje o mundo olha para nós e vê assim, ó, esse camarada não quer entrar na academia aqui junto comigo, porque a fé dele é pequena, não aguenta a pressão. Então nós temos que entrar lá para fazer a diferença. Foi bom você falar do medo. Aí eu lhe pergunto, que eu também vou fazer a pergunta ao professor. Como é que um homem conseguiu colocar, como é o nome do rei, do rei de... ai, meu Deus, me passei o nome do rei. Esqueci o nome do rei. Como é que Elias conseguiu colocar esse rei no lugar? Esqueci como é que é o nome de... Acabe de Jezebel, né? Isso, fez descer chuva. E depois ele teve medo. Jesus teve medo. É porque o medo é uma coisa da gente mesmo, né? O texto, ele é bem corajoso nesse aspecto. O Vorad, ele vai dizer isso, que, por exemplo, retratar um homem como Elias, né, que afronta Acabe, né, que tem todo aquele envolvimento de desafiar o culto a Baal, e depois é envolvido por um sentimento de medo, há uma coragem em retratar esse herói como alguém sendo dependente somente de Deus, não de sua coragem. A famosa passagem do capítulo 17 por 18, né? Que virada de página. Absurda. É muito interessante ali. Acho que ele olhou assim e deve ter pensado, rapaz, essa represária aí não vai vir para Deus, não, vai vir para mim. Não é a estabilidade de Elias, é bem por aí, Ceará. Não é a estabilidade emocional de Elias que realmente faz com que o curso da história ande, né? É a estabilidade de Deus. Deus é estável, ele é constante. A gente não, a gente varia. Professor, eu acho que Acabe, assim, ele não tinha... Acabe, eu acho que ele não tinha ainda, apesar de ter derrotado os profetas, ele não tinha convertido o povo. Então, se ele morresse naquele momento, pela ação de Jezebel, seria meio que um fracasso. Pô, derrotei os profetas, mas morri agora. Eu acho que esse medo dele ele estava pensando na missão como um todo também, entendeu? Porque ele ainda precisava estabelecer, tanto que logo depois, né, acontece aquele episódio que o rei cai da varanda e manda buscar Baal-Zebub, né, e ele vai falar assim, vem cá, por acaso não tem Deus em Israel, não? Vocês acabaram de ver eu confrontar o profeta, descer, que até ele fala assim, quem era esse profeta que confrontou vocês? Ah, era assim, Elias, o Tisbita. Então, ou seja, as pessoas, elas tinham passado por aquilo, mas ainda não estavam, de fato, vamos dizer assim, convertidas. E eu acho que esse foi o medo. Eu penso muitas vezes que talvez tenha sido esse o medo, dele não terminar a missão. Sim. Voltando aqui para a questão, eu passo para João, tem uma coisa também... Seja breve, viu?
Uhum. Mas minha dúvida é, a emoção de Elias que geriu aquilo ali ou é a soberania de Deus? Ó, Bora ouvir, professor. Bora ouvir. não é Deus que está provocando o medo em Elias, né? Deixa eu passar para João, e aí eu falo aqui. João levantou a mão. Fala, João. Ô, professor, minha dúvida é nesse mesmo caminho. Elias, o senhor acha que Elias teve depressão? Naquele episódio com que ele fugiu de Jezabel, foi para o deserto e tal? Na opinião do senhor? Eu não diria uma depressão, mas alguém envolvido por um sentimento de tristeza profunda. Né? Ali. Ele está realmente para baixo, ele está para baixo. Sabe o que eu penso ali? Bem voltado para a pergunta de Suede, Elias, ele enfrentou Acabe. Mas o verdadeiro demônio lá era Jezabel, né? Era Jezabel, não era Acabe, não. Então, minha mãe dizia que mulher, quando é ruim, é pior que homem, né? Um pensamento bem misógino, né? Mas ela dizia, meu filho, quando você assiste filme e tem mulher ruim, chega a ser pior que homem. É Jezabel, né? Jezabel era pior que Acabe, nesse sentido aí. Tá tão ruim que até hoje, todas as mulheres ruins da Bíblia chamam-se de Jezabel. Se tornou um termo pejorativo, né? Para ofender uma mulher. Né? Então, ela é o grande Satanás daquela passagem ali, realmente, que Elias teve que enfrentar. E aí, voltando aqui, rapidinho, voltando, para a aula desembocou, foi para Brasília, vamos voltar agora para Israel. Como nós falamos, Von Rad, ele acha que a população do campo ainda mantinha um culto a Javé, né? Mesmo que haja a possibilidade de se afirmar que era um culto a Javé com um imaginário de Baal. Só que ele diz que é muito certo que na corte e nas camadas superiores da população, o que se venerava diretamente era Baal, já não era Javé. Então, realmente, a corte e a camada superior da população ali já tinha se corrompido por completo. E é nessa ameaça de culto que Elias ele entra à sua frente, uma longa batalha sangrenta, nesse sentido. 1 Reis 19, do 15 a 17, vai dizer isso. Né? Seria uma batalha sangrenta para esse tipo de enfrentamento. E Elias, ele percebe, né, algo que ninguém estava vendo como antagônico no seu tempo, que era o culto a Baal e as tradições javistas de Israel. Javistas no sentido de Javé, as tradições de Javé. Baal ou Javé não soava para o povo como alternativa de escolha. Parece que para o povo, Elias trazer esse problema era algo que não fazia nenhum tipo de sentido. Por que eu estou dizendo isso? 1 Reis 18, 21. Olha o que vai dizer. Ó. Eu estou igual esse pessoal velho. Quando vai ler, tira os óculos. Eu acho que eu melhorei das vistas. Eu estou enxergando melhor sem os óculos. Olha o que vai dizer. Ó. 20 e 21. Quer que eu leia, professor? Pode ler. Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando vocês ficarão pulando de lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é de Baal, sigam-no. E aí fala o que depois? Porém, o povo não disse uma só palavra. Então Elias... Pronto. O povo não disse nada, ficou em silêncio. Ficou em silêncio. Esse silêncio, e aí Von Rad, ele tem a sacada, é como se fosse Israel dizendo bem assim, oxe, esse homem está achando um problema em quem mesmo? Como assim escolher um ou outro? Não, a gente está vendo uma única realidade de culto. Né? Não há antagonismo entre Baal e Javé. Né? Nós adoramos a mesma realidade. Então, Elias ele tem essa percepção de encontrar um problema onde ninguém parece que estava realmente encontrando. E o interessante, a resposta não veio do povo. Tanto que o texto fala, ficou todo mundo sem responder nada. A resposta, ela vem de quem? Do próprio Deus. Ela não vem por meio de uma confissão do povo. É Deus quem responde aonde? Lá no Monte Carmelo. Quando Elias faz lá o sacrifício, e Deus responde dizendo que ele é realmente o único Deus verdadeiro. Então, veja que o texto ele caminha
muito bem nesse aspecto. Israel não vendo problema nenhum, Elias vendo problema, e o próprio Deus respondendo à indagação feita por Elias. E aí, passado aquele episódio, Elias, ele vai presenciar uma teofania no Horebe, que é o capítulo 19, do 11 até o 13. Bora fazer essa leitura aí, para a gente pegar, que eu quero falar aqui agora. Elias, ele tem um culto evangelístico interessante, né? Quando ele faz aquela fogueira, né? Ele joga água, joga água, joga água. E aí Deus faz descer fogo do céu. Os adoradores de Baal falam que o Senhor é o Deus verdadeiro. Aí Elias diz o quê? Vamos anotar seus nomes, né? Para receber um estudo bíblico. Não, Elias pega e diz, mata todo mundo, né? O culto evangelístico de Elias era complicado. Mas ele está seguindo a prescrição de Deuteronômio aqui, gente. Deuteronômio 13, se eu não me engano. Vá, Suede. 1 Reis 19, do 11 ao 13. Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento vendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse, o que está fazendo aqui, Elias? Pronto. Esse texto é muito bom. Verdade. Você vai encontrar aqui nesse texto um elemento de antiguidade. O texto ele não é retrabalhado. A descrição dos fenômenos, né, atmosféricos, aí ele é dito de maneira bem crua, né? É igual a narrativa da ressurreição, ela não foi trabalhada. A narrativa da ressurreição está impressa no texto, o susto quando da presença do aparecimento e da visão do Cristo ressurreto e do túmulo vazio. Ali você tem ainda o espanto. Não é algo pensado e trabalhado nesse aspecto. Igual esse texto aqui. A narrativa, ela demonstra ainda a sua antiguidade. E aí uma coisa interessante. Os fenômenos estranhos que ocorrem ali é uma teofania, né? Deus, quando ele aparece, coisas em volta ocorrem. Só que esses fenômenos, eles nos dizem que Javé não é como as divindades cananeias. Os fenômenos ali. Porque apareceu um terremoto, Deus estava nele. Apareceu um tornado, Deus não estava nele. E depois tem outro negócio lá, né? Um raio ou um trovão, né? Terremoto, depois o fogo. O fogo, isso. Deus também não estava nele. A ideia, provavelmente, né? Que aqui a gente está tentando entrar na possibilidade de significado, porque o próprio autor não dá. É igual aquela questão do véu rasgado. A gente fala que é isso, mas nenhum evangelista diz que é o que nós falamos, né? Mas há uma possibilidade de ser. Então, nesse caso aqui, é muito provável que Deus esteja sendo retratado não como um guerreiro irascível, que age de maneira arbitrária, como as divindades cananeias, como se fosse uma demonstração de ira e somente força descontrolada. Tanto que quando a gente lê o breve som do silêncio, aí Deus pega o quê? E fala. Quase que como em uma voz inaudível, Elias ouve Deus falar. Uma coisa interessante dessa passagem, que é o que ela não quer dizer, e que infelizmente às vezes nós dizemos que é, o texto ele não quer descrever o modo como Deus fala. Aí, lembra daquela canção? No silêncio tu estás? O texto ele não quer dizer isso. Ele não quer criar um padrão da forma como Deus fala com alguma figura no período bíblico. Isso por quê? Porque se você diz isso, né? Se você diz isso, você vai rivalizar com duas passagens. Êxodo 19, quando Deus desce, há um som ensurdecedor de trombeta, há um terremoto, a terra treme realmente,
Parece até ser uma erupção vulcânica. Antônio Gundenberg, ele vai falar que aquela teofania se assemelha muito com isso. E Deus fala, Êxodo 19. Você pega Jó 38. Deus fala com Jó no meio de um furacão, no meio de uma tempestade, algo ensurdecedor. Ou seja, a ideia ali não é criar um paradigma. Deus fala no silêncio. A ideia aqui, que o texto pode estar apontando, é que Deus pode estar presente em situações imperceptíveis. É essa ideia que pode o texto estar sendo criado. Porque Elias está aprendendo agora que Deus, para falar com ele, não precisa ser sempre na forma como fez no Monte Carmelo, descendo um fogo lá, aquela coisa bem espalhafatosa, e Deus demonstrando. Então, em situações onde não se percebe, Deus ele acabou falando com Elias para deixar bem claro para Elias que Deus ele não pode ser enquadrado com uma perspectiva que o deixaria como uma descrição de divindade cananeia, né? Ele não é isso, né? Então, o texto ele é bom nesse sentido, é muito rico para isso. Fala, Anderson, depois Ceará. Eu penso exatamente o que o senhor falou, essa questão da sutileza, né? Deus se revelando para ele também na sutileza, tipo, ó, não sou sempre piromaníaco, não faço sempre uma grande aparição. E eu vejo também uma certa provocação à cultura daquela época, que é tudo para eles era um Deus. Se tinha um tremor, era um Deus, se tinha fogo, era um Deus, né? Eles costumavam cultuar ao Deus para colheita, um Deus para não sei o quê, tinham essas coisas. Então, assim, é como se ele mostrasse, Deus não estava no fogo, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, né? E aí agora Deus está na sutileza, né, de um sussurro que vai falar com você. Então, como você falou, para não ser... Agora, essa passagem, essa história de Elias tem as coisas meio X-Men mesmo, né? Uma coisa que eu nunca entendi, tem aquela passagem que ele está falando com Acabe, que Acabe descobre que ele está vivo e vai até Jezebel e diz que ele correu mais do que a carroça. Isso é o quê? É X-Men, né? O cara é o Flash. É o meta-humano. Meu amigo, uma vez eu tomei a carreira de um boi, subi no pé de caju, não sei como eu subi para descer. Eu entendo ele. É o medo, meu velho. O cara é X-Men, velho. Elias corria demais. Viu? Fala, Ceará. Ó, professor, eu tenho 2 pontos de visão para essa passagem aí. Eu posso estar errado, né? Mas eu vou falar aqui, que o senhor vai me ajudar a entender um pouco. Eu achei que nessa questão aí do terremoto, das ações aí da natureza, eu pensei primeiro, será que Deus estava querendo confrontar os deuses lá? Cananeu, não sei, como fez lá no Egito, né? Que cada praga daquela era confrontando um deus, né? O deus das moscas, ele ia lá e fazia aquela coisa. Mas depois me veio à mente uma coisa, Deus poderia estar tentando tirar ele, né? De dentro da caverna, através dos fenômenos, né? Primeiro, aqueles fenômenos ali, que são aqueles fenômenos que normalmente uma pessoa normal ficaria com medo, né? Que seria os fenômenos da natureza mais forte aí. E depois, o que fez realmente ele sair foi a voz de Deus, né? Não foi nada daquela coisa ali. Isso, um breve som de silêncio, né? Nesse sentido, Ceará, o que é que a gente pode ver como elemento de ironia, né? É porque se você tem, por exemplo, você tem elementos ali que se assemelham muito à descrição de poder atmosférico de Baal ali. Mas você não havia Deus não estava naquilo ali. E aí, quando você tem Deus falando, é muito simbólico, porque nos fenômenos que eram semelhantes a Baal, não foi naqueles que Deus falou. Não foi naqueles. Então, é como se fosse um contraste. O Baal não fala com vocês, gente, né? É só o Deus verdadeiro que realmente fala com foi o seu um contraste. A gente vê o senso de ironia de Deus, né? Tem umas gracinhas, igual o pastor Anderson aí, né? Não, disso não. E aí, gente, a gente fecha. Mas se pensar bem, rapidinho, se pensar bem, realmente, Deus ele faz as coisas ridículas, no sentido de fazer você rir das coisas, né? Se você parar para pensar, lá com o Gideão, agora baixa para beber água, não sei o que, você fala, gente, precisava daquilo, agora anda com vaso na cabeça. Ali Deus mostrando de uma forma assim, cara, sou eu, porque você vai rir do que eu mandei fazer e aconteceu.
Ô, Anderson, não era melhor ele falar para Gideão só leva 300? Isso. Gideão, vai lá, dá um chute na porta e pronto, sou eu que tô mandando. Não. Agora vai, bota o vaso na cabeça e faz isso. Aí vai Jericó, dá 7 voltas, toca a buzina. Você acha que Deus precisa dessas coisas? Mas não, são coisas para mostrar realmente o poder dele de uma forma risível. Muito bom, bem observado. Oi. Não, não. Ah, bom. De que editora? Ah, vou ver se eu pego, eu não conheço, não. Aí. E o pessoal pensa que Deus é somente rabugento, né? No antigo, né? Muito bom. Ó, pessoal, a gente finaliza aqui a carreira de Elias. E aí, na próxima aula, a gente aborda a carreira de Oséias, né? Vamos estar adentrando a vida afetiva, né, de Oséias, que foi bem conturbada, viu? Vou fazer a relação dos presentes aqui. Se eu não citar algum. Hã? Ah, passava na frente de um bar, lembrava da mulher dele ali. Tu chegar lá no céu e disser que a vida de José foi uma boa aqui, ele vai te dar um tapa. Vou fazer essa citação. Oséias, né? Livro de Lamentações de Oséias. Esse ia ser bom. Ó, Ademir, Adson, Belinda, Bruno, Caio, Cleiton, Everaldo, Everson, Firmo, Gerson, Giliardi, Gilmário, João Pedro, Jorge, Magdiel, Marcos Bonfim, Mércio, Paulo Henrique, Reinaldo, Suede, Valquires, Veranice e Wesley. Faltou alguém? Pulou, professor. De novo. Oxe, de novo, mano? Só tem alguma coisa comigo, professor. Não, pulei. Ah, foi eu mesmo. entrei um pouquinho atrasado na aula, foi por isso. Coloquei aqui, viu? Deixa eu pedir para quem ainda não orou aqui, gente, nessa turma tão grande aí. Anderson, já orou, Anderson? Ano passado só, esse ano ainda não. Então, pronto. Olha aí, né, finalizando a aula de hoje. Pai querido, Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos por esse momento, Senhor, de entusiasmo, onde sentimos a tua presença, a tua sabedoria nos entra pelos ouvidos e percorre, Senhor, a nossa mente. Que possamos, Senhor, sair daqui mais inteligentes, mais discernentes de tudo que o Senhor tem nos falado. Que cada cultura, cada conhecimento adquirido, Senhor, seja utilizado em nossa missão para levar o teu evangelho, o teu amor ao próximo, Pai. Abençoa o professor que preparou essa aula, Senhor, abençoa a casa dele, o ministério dele, Senhor, para que ele continue ensinando muitas gerações que vão falar do teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Deus abençoe. Boa semana até quinta, viu? Pode. Ó, a gente está precisando. O dia que você falou aí, se é sábado, se é Sexta-feira talvez seja melhor, né? Não sei. Pode ser sexta. Veja a possibilidade dele. A gente que está precisando, a gente tem que... Divulga para quem quiser aí, né? Para ficar só na nossa turma. Que tem outros alunos também, né? Até logo, gente. Boa noite. Boa noite. Boas paz.